assim, né? Então, finalmente consegui transmitir para o YouTube, gente. Infelizmente, só agora que eu consegui entrar. Então, o que acontece? O que acontece? Nós, muitas vezes, recebemos uma informação, mantemos essa informação, tá? Mantemos essa informação, que foi a nossa crença, né? A crença que a gente aprendeu a ter, e desencarnamos e levamos essa crença. Às vezes, aí você vê uma coisa que você quer muito, que você acredita muito naquilo. Você não deixa de acreditar naquilo só porque você está no mundo espiritual. Você continua acreditando naquilo que lhe é caro, que lhe convém. Muitas vezes, você chega no mundo espiritual e o que acontece? Você... Eu estou com problema na câmera, gente. Realmente, hoje tá que tá. A gente precisa, então, entender que o mundo espiritual ele é tão variado quanto o mundo humano. E a gente não pode aderir a qualquer crença oriunda da espiritualidade só porque o espírito está dizendo. Minha câmera não quer funcionar de jeito nenhum. E hoje eu tenho palestra. Hein, Anderson? Isso aí principalmente ocorre com os espíritos mais endurecidos, né? Que os espíritos mais adiantados, eles não vão proceder dessa forma, né? Não vão ser levianos, não vão ser pseudo-sábios. Isso vai acontecer com aqueles espíritos mais endurecidos, mais recalcitrantes, né? Não necessariamente. Não necessariamente. A força da crença é muito grande na gente mesmo. Quando a gente desencarna, a gente não se torna conhecedor de tudo. Tudo aquilo que a gente conhecia, que era fruto da nossa cultura, a gente não perde de uma hora para outra. É muito difícil. A gente não tem essa... E a gente não faz isso por mal. Isso não é necessariamente que a gente está fazendo para enganar. Você não conhece mesmo. Entende? A nossa cultura ela é muito forte. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta para você. Qual o melhor clube do mundo de futebol? Para você? Para mim, Flamengo. Isso você não perde quando chega lá. Entendeu? É um direito seu. É a sua individualidade. Eu sou massa. Ainda sou massa, terra a terra. Sou flamenguista. Não, mas veja bem. A pessoa que mora no Rio Grande do Sul é Internacional ou é Grêmio. Entende? Ele chega lá no Rio Grande do Sul e ele mantém, ele desencarna, ele mantém as predileções dele. A mesma coisa no campo do conhecimento espiritual. Muita coisa que você aprende numa escola filosófica, você mantém.
Então, a pessoa que era Rosa Cruz, ela desencarnou. Muitas daquelas crenças que ela tinha, ela mantém. Ela não se torna, agora que ela está desencarnada, ela vira espírita. Não. Ela vai encontrar com outras pessoas da mesma egrégora, da mesma psicosfera, da mesma sintonia. Vocês me perdoem, gente, minha câmera não está entrando de jeito nenhum. Impressionante isso. Agora que ela está desencarnada. Não sei por quê. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Fica à vontade. Anderson, por exemplo, você tem um certo segmento religioso no início da sua vida. Vamos supor, não nasceu em berço espírita, mas você saiu, por exemplo, do evangelho, das igrejas evangélicas, partiu para a igreja católica, e assim foi lá. Vamos lá, no meu caso, fui lá para a maçonaria, da maçonaria depois andei pelo candomblé, e fui fazendo uma opção de misturas. Quando eu cheguei no espiritismo, né, eu comecei a ver as coisas de outro ângulo, não é isso? Então, o ser, quando ele vai evoluindo lentamente, como somos nós, eu, por exemplo, no meu caso, então você vai progredindo, você não vai ficar com mais aquelas crenças que te tolhiam antigamente, né? Ou seja, você levou um passo à frente, ou meio passo, vamos dizer assim. Então, você não vai chegar lá no mundo espiritual, principalmente livre desse corpo físico, da carne, você vai chegar mais liberto para as coisas novas. Por exemplo, pelo menos nós que já temos um conhecimento espírita. Mas como nem todos têm essa oportunidade, né, que a vida continua, vão continuar realmente com essas crenças que você está falando. O católico vai continuar dentro da sua religião, Só que tem Rosa uma Cruz. coisa. Só que tem uma coisa. A crença não define a evolução. Então, eu mudo aqui de crença por vários motivos. Então, você era da crença A e veio para a crença B. Por questões pessoais, no momento da sua vida, aquela crença te disse mais a você. Então, nós somos espíritas, estamos aqui estudando a doutrina espírita, porque nesse momento da nossa vida, o conhecimento espírita fala mais ao nosso coração. Mas isso não significa que eu sou mais evoluído do que a pessoa da crença A, B ou C. Apenas significa que, para o meu atual momento de vida, o conhecimento espírita me diz, me cala fundo. Entenderam? Então, a gente, por exemplo, eu era isso, me tornei aquilo. Ok. Mas isso não significa que eu consigo ver melhor. Porque ver melhor no mundo espiritual não está ligado à crença. Claro que doutrina espírita, por estudar e pesquisar a realidade espiritual, ela clareia mais o conhecimento da realidade espiritual. Mas o verdadeiro entendimento da realidade espiritual a gente consegue quando a gente melhora intimamente. Porque mesmo entre nós, né, não sei se vocês leram o livro Voltei, né? O livro Voltei. Mesmo entre nós, vocês lerem lá o livro Voltei,
vocês vão ver que entre os companheiros espíritas, você vai ter diferença do estado íntimo e do entendimento, mesmo entre nós, espíritas, lá no mundo espiritual. Isso que significa o quê? Significa, basicamente, que, apesar do conhecimento, a lucidez, ela está atrelada a como eu conduzo a minha vida. E aí, por exemplo, muita gente conseguiu se redimir espiritualmente numa certa experiência qualquer. A pessoa teve uma experiência e ela se redimiu espiritualmente com essa experiência. Quando chega lá do outro lado, ela tem uma ligação afetiva com aquela escola que ela cresceu muito. E ela se mantém, ela tenta organizar a sua realidade espiritual dentro daquela escola. Ela não... se a escola que ela estava, espiritualista aqui na Terra, foi, por exemplo, a Igreja Católica, e ele cresceu muito naquela experiência como padre, ele muitas vezes vai manter aquela aparência de padre por gratidão, né? E vai muitas vezes trabalhar espiritualmente dentro do campo do conhecimento católico. Só que agora ele tem conhecimento da reencarnação. Ah, tudo bem, a vida após a morte existe, a reencarnação existe, etc, etc, etc. Mas o seu campo de atuação, a sua forma de falar, o seu linguajar, entende? A forma como ele constrói o pensamento é católico. Ele não vai falar encarnado, ele não vai falar desencarnação, ele vai falar a forma como os católicos falam. Então, ele está embebido, ele é um bom espírito, é um espírito que está bem no mundo espiritual, mas ele está embebido por aquela egrégora. Isso é muito comum. A gente que é espírita, a gente pensa assim, não, vou chegar lá, vou conhecer a verdade. Você vai conhecer, na verdade, o que a tua egrégora permite vislumbrar. Qualquer coisa que contrarie muito o seu pensamento, você não vê. Então, mesmo a gente não vai ver tudo, a gente só vai ver o limite do nosso entendimento. Anderson, eu não sei se... Oi, pode falar. Esse fato que você está... esse exemplo que você está colocando, e como ele lá vai falar com linguajar católico, as linguagens, né? Os termos do católico, mas isso tudo, ele vai proceder desta maneira, mas não quer dizer com isso que ele é mais ou menos evolutivo. A evolução dele vai estar de acordo com o íntimo dele também. Exatamente. É porque, por exemplo, nós temos aí dois exemplos, né? De Joana de Ângeles é uma delas, né? Você vê que ela é bem carregada no linguajar dela, né? E um dia desse eu estava ouvindo também um padre desses famosos aí, está sempre na mídia, ele estava falando assim, aí eu conheci o Chico, aí faz sentido que você está falando da parte que a pessoa se impregna daquele conhecimento, daqueles dogmas deles, e não querem abrir mão.
eu conheci o Chico, mas ele é uma pessoa boa, uma pessoa que fez muito bem, e só isso já dá um mérito para ele, mas eu não acredito na reencarnação. Então, ele é convicto que não tem como uma pessoa reencarnar, o espírito voltar, né? É a Então, crença dele agora, como agora, católico que né? ele é. Como católico que ele é. Apesar de ser uma pessoa bem, a gente viu que é uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa bem instruída, né, do ponto de vista, como são quase todos os padres, mas ele não estava sendo boçal, ele chegou e colocou: eu não acredito na reencarnação, ponto final. E respeito, ele foi bem colocou, eu respeito o Chico Xavier porque é uma figura que não tem igual no Brasil, né? Então você vê, ele reconhece em parte o que a doutrina espírita transmitia, mas ele só que não acreditava realmente na reencarnação, e ele seguiu falando. Então você vai ver pelo linguajar de muitos deles que tiveram dentro da igreja que eles têm aquele segmento, até tem contato com o espiritismo, com o espírito, né, que a vida continua, mas eles não querem, não tem como mudar porque eles foram a vida toda criados daquela Sim, forma, naquele ambiente. Mas quando eles desencarnam, cedo ou tarde, eles vão vislumbrar esse conhecimento. Se ele tiver uma negação muito grande, ele não vai estar bem. Cedo ou tarde, ainda que gradativamente, sem chocar, ele vai vislumbrar esse conhecimento, pelo simples fato de que ele vai reencarnar. Então, ele vai vislumbrar isso, tá? Isso daí ele vai ter esse contato, sim. Agora, quando ele está desencarnado, digamos que ele desencarnou, né? Ok, está desencarnado. Ok. Aí, muda um pouco. Por quê? Depois de um tempo, se ele estiver bem, ele vai ampliar a visão dele. Aí, provavelmente, depois de algum tempo, alguns anos, meses, dias, ele vai ampliar a visão dele. Quando chega lá do outro lado, ele amplia a visão dele, ok. Mas, muitas vezes, o local que ele vai atuar é dentro da igreja, mesmo desencarnado, como trabalhador. E ele vai continuar usando aquele linguajar. Então, muitas vezes, o médium, ele é um médium católico. E o espírito vai falar com ele com linguajar católico. Né? Por quê? E mesmo que você seja espírita, muitas vezes ele vai falar contigo com linguajar católico. Isso é muito comum, tá? Lá no mundo espiritual. É muito comum. Essa mudança, ela depende muito de pessoa para pessoa. Quanto mais mergulhado a pessoa tiver numa crença, mais demora ela sair dessa crença. Mais cedo ou tarde, ela vai ter que universalizar a sua visão de mundo por uma visão em que ela começa a entender que não é fora da crença que não há salvação, mas sim fora da caridade, fora do amor ao próximo. A vantagem que nós, como o conhecimento espírita, temos é que, em termos teóricos, como a doutrina espírita ela não é desse mundo, ela não é uma doutrina humana, ela é fruto da revelação que o mundo espiritual trouxe para a gente, né? O mundo espiritual trouxe para a gente essa revelação. E as análises dedutivas de Kardec, como ela é fruto disso, então a gente acaba que o trabalho que Kardec fez, junto com a realidade espiritual, nos trouxe, né, gente, um conteúdo maior
da vida espiritual, um conteúdo maior da vida espiritual. Alguém gostaria de ler para a gente o item 143? Eu estou sem livro, tá, Anderson? Eu posso ler. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos que, pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, às figuras, a comparações, que tomais como realidade. Terminou aí. Quer comentar? Tem espíritos aí que as pessoas não podem levar muito a sério o que eles falam. E tem aqueles que orientam, né, a gente de acordo. Estou fazendo um teste aqui, porque a câmera não quer entrar no outro. Rui, comenta um pouquinho aí 143 para a gente, Rui, enquanto eu me arrumo aqui, por favor. Faz essa caridade para mim. Como eu, pouco sei. É o que você já comentou, né? Veja bem, eu acho assim, que esse conhecimento que nós adquirimos em várias reencarnações vai se somando, vai se sedimentando, e de acordo com aquele grau de adiantamento que nós vamos ter, crescimento espiritual, a gente vai chegando a palavras mais simples para o nosso uso cotidiano, né? Que a gente faz no dia a dia. Porque muitos, como eles falam aqui, que os pseudo-sábios, eles usam palavras lindas, maravilhosas, rebuscadas, mas que, no fundo, se a gente observando, que se tiver um pouquinho de conhecimento, vai ver que são infundadas, né? São só aquela coisa, esse floreio, né? Pintam a coisa de uma cor bem vibrante para as pessoas se iludirem com aquilo. E, na verdade, eles não têm conhecimento profundo mesmo, dentro do seu coração, e não tem nada. Isso aí. Então, esse 143, na verdade, ele apenas repete o que a gente já falou, né? Ele fala sobre uma realidade que é muito importante para todos nós, que é a realidade de que os espíritos são diferentes. E isso cria muita confusão, porque você vai ver espírito falando coisas diferentes de país para país, de local para local. E o médium, o ideal é que quem tem essa capacidade
de entrar em contato com o mundo espiritual, esteja trabalhando em um local sério, uma casa espírita ou espiritualista séria, porque tem muita gente no mundo espiritual doida para manipular as pessoas. Por exemplo, Então, você a falou gente aí... tem critério. Por mais que você confie na sua mediunidade, por mais que a pessoa já tenha escrito até livro, a gente, no campo da mediunidade, tem que vestir a sandália da humildade. Antes de publicar obras, buscar outras pessoas para analisarem, sobretudo quem psicografa, da relevância. Evitar a polêmica, né? Evitar a polêmica. Isso tudo é muito importante. Muito importante. Tu ia falar alguma coisa, Rui? Pode falar. Isso aí sobre um fato que ocorreu comigo e com a minha esposa, eu já comentei aqui, só para responder essa questão aqui, assim, com um fato bem notório. Um espírito começou a dar comunicação pelo um amigo meu, tá? Mas, na verdade, ele falava no início para te iludir, para nos iludir, ele usava palavras maravilhosas. Ele falou a prece de Cáritas todinha, sabe? Ele se impôs assim com uma soberba e a gente percebeu que ele só estava enrolando. Porque quando ele chegou, nós ficamos calados, deixamos ele falar, e ele, né, através do nosso amigo, que até frequentava a mesa mediúnica, ele estava fascinado, esse amigo nosso estava fascinado por ele, justamente para as palavras que ele usava, que nem aqui, ele é um espírito pseudo-sábio. Então, ele tentou nos iludir, só que como a gente tinha um pouquinho, a minha esposa até um pouquinho mais, que ela estava mais tempo no espiritismo, pelos estudos que a gente via fazendo, observamos que ele era um espírito que estava ali fanfarrão, ele realmente, todo aquilo aqueles argumentos que ele estava usando, não tinha nada, e principalmente quando ele se sentiu nervoso, irritado pela nossa... Nós nos calamos, né? Nesse momento você tem que se calar, deixa ele falar. E vai tentando apaziguar. E o que ele fez? Ele olhou para a nossa estante cheia de livros, aquilo ali, vocês têm que jogar tudo fora. Eu falei, se entregou. Você vê, ele usou tanto da soberba dele, aquilo você tem que jogar fora. Vocês têm que usar o que vocês já sabem. Ué, é ali que você vai se esclarecer, é ali que você vai se instruir e aproveitar aquilo que está ali naqueles livros, né? E o que você vai tomando conhecimento dentro da doutrina, dentro da sua religiosidade, vai aumentando e vai tomando segurança. Ele falar que aquilo ali não tem nenhum valor, ele acabou se dedurando, ele se entregou ali e deu realmente o que estava vendo. Ele estava fascinando o nosso colega, e o colega estava cego. Você vê como é que eles cegam as pessoas, né? Se eles não conseguem fazer de uma forma, eles fazem de outra, usando essas palavras bonitas, dedilhando até, como ele dedilhou a prece de Cáritas todinha, de ponta a ponta. Se o médium fosse um médium mais seguro, mais centrado, ele nem tentaria. Justamente a suscetibilidade do médium em ser influenciado é que faz isso acontecer. Porque, às vezes, o espírito, ele não é um espírito ruim, apenas ele não tem o conhecimento acima dos livros que a gente já possui. O conhecimento dele, muitas vezes, é menor. É menor do que o conhecimento que a gente já possui. Então, a pessoa deve estar numa casa espírita séria, onde ele possa ter a devida orientação. Isso é o ideal.
É o ideal. E também ter humildade de ouvir, né? Porque às vezes a pessoa é muito arrogante. Então, mesmo que ela está na casa espírita, mas ela muitas vezes ela nem nunca leu um livro, mas ela acha que sabe mais do que a pessoa que está lá estudando sério. E aí a pessoa, o médium arrogante, é muito difícil de você lidar. Muito difícil. Mas cada um, né, com seu cada um. Item 143. Por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Alguém gostaria de ler para a gente? Já lemos. Esse é o que eu li. 144. Não, Esse é o que eu li. 143. Perdão, 144. Lê para a gente, então, Ivone, 144, por favor. Ah. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades, mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor das suas fantasias. Também a terra hão atribuído uma alma, por alma da terra. Se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que se dirigem para o bem às vossas ações. Quando os escutais, é que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao nosso planeta. Ok. Aqui, mais uma vez, fica aquela questão das definições. Esse alma da terra não é os elementares, não, que eles falam? Não, da natureza? Justamente aí que está a questão. Aí que está a questão. Pode ser qualquer coisa que uma pessoa quiser. Entende? Isso fala muito de Gaia, né? Que é o corpo vivo da Terra, como se existisse algumas teorias, Kardec está falando, de Gaia como sendo um ser existente. Haveria um espírito, que seria o espírito do planeta. E aí, não existe. Agora, existe sim espíritos muito superiores que dirigem os rumos do planeta. Existem espíritos que dirigem os rumos, como você falou bem, Ivone, da natureza. Existem espíritos responsáveis pelas cachoeiras, pelos mares, pelos lagos, pelas flores, pelas montanhas. Há um espírito que cuida de toda a vida que existe numa montanha, que no orientalismo chama de Deva. Então, todos os princípios espirituais dos vegetais, dos micro-organismos, dos animais que estão naquela montanha, aquele ser cuida. Alguns clarividentes, muitas vezes, eu li um relato que a menina estava passando ali em Niterói e ela viu um grande ser desses devas, mas de forma imensa. A aura dele cobria toda a montanha. Então, ele vivia num plano assim transcendental, então ele não é fácil de ver, porque é um espírito muito superior a nós, e a preocupação dele não é com os humanos, mas sim com a vida dos minerais, dos vegetais, dos animais que ali habitam. E você tem espíritos mais superiores a ele que cuidam de outras partes maiores ainda. Então, nesse sentido, é que os espíritos dizem para nós aqui,
o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo. Então, você vai ter espíritos que cuidam de uma coletividade, um grupo de 50 pessoas, outro que cuida de 10 pessoas, outro que cuida de 100, outro que cuida de 5.000, 50.000, 500.000. Um espírito que cuida da coletividade de uma cidade inteira, específica. Esses que eles chamam de elementais, esses espíritos agem nesses elementais, no caso? Não, elementais. Aí também a gente depende do linguajar, tá? O que nós chamamos de elementais não são esses que eu estou falando. Esses são elementais, são espíritos que vivem ligados à natureza. Pois é, sim. Mas eu pensei que eles comandavam ainda, os elementais. Eles não têm consciência de si plena. Um dia eles encarnarão entre os homens. Então eles ainda estão entre a transição entre o animal mais inteligente e o homem. E eles vivem nos elementos da natureza. Foram identificados pelos ocultistas do passado. E realmente você vai vê-los no fogo, nos oceanos, nas rochas, na terra, nos lagos, nos rios, nos ventos. Esses espíritos, eles são forças, é um momento evolutivo do princípio espiritual. Geralmente está localizado entre... Você deixa o reino animal, propriamente dito, animal irracional, nos seus últimos estágios, quando ele começa a ter um princípio, um raciocínio mais contínuo, ele entra nesse reino, e aí, em épocas incomensuráveis, ele vai evoluir até chegar ao hominídeo, onde o raciocínio contínuo está pleno. E aí ele vai evoluir em planetas onde há hominídeos, nossos ancestrais, né, os Homo habilis, Homo cromagnon, até chegar Homo de Neanderthalis, mesmo que nesses planetas não tenham exatamente esse tipo de ser, mas vai ter seres que correspondem evolutivamente a esses tipos de seres. Pode ser outra forma, outro jeito, outra forma de... Ok? Mas então, esses elementais são antes desses. Até onde a gente sabe, conhecimento sobre isso ainda é muito pouco. O que a gente pesquisou, já fez até um estudo no Arautos, mas, como tudo na doutrina espírita, o método kardeciano, né, da pesquisa. A partir do momento que médiuns sérios trouxerem mais informações, elas serão acrescentadas. Então, eu não estou dando aqui a última palavra. Porque a doutrina mesmo não fecha, né? Não fecha. Então, eu só estou dizendo, até onde eu pude ler, eu li bastante coisa, que eu fiz um seminário há uns 3 anos atrás, a gente chega a essa conclusão, mas isso não é definitivo. Torçamos para que os jovens, né, possam, para o futuro, trazer mais... Mas o problema não é qualquer informação, não é de qualquer fonte. Tem que ser fonte abalizada de gente tarimbada moralmente, espiritualmente. Então, não é qualquer fonte que pode nos fornecer, porque sobre esse tema, várias correntes espiritualistas falam outras coisas. Entende? Se fala mais fora do espiritismo sobre isso que dentro. Mas a visão deles é diferente da nossa. Porque a visão deles de lei de progresso é diferente. Que tem a ver com o que a gente já estudou sobre os anjos. Eles entendem que existem evoluções paralelas.
Então, eles acham que o elemental, esse princípio espiritual, ele não se torna humano. Ele passa a deva. E os espíritos, do livro dos espíritos, desde o livro dos espíritos, eles nos dizem o contrário. Eles nos dizem que não. Eles estão no mesmo processo evolutivo que o nosso. Ou eles estão abaixo da gente, ou eles estão acima da gente. Mas eles não estão paralelos a gente. Enfim, a gente está aí para conhecer cada vez mais e mais. Né? Mas alma do mundo, propriamente dito, não existe. Gaia, a alma da Terra, é apenas uma coisa poética. Não existe um espírito que seja o espírito da Terra. Isso não existe. É mais uma poesia, é uma crença, aquilo que a gente falou da tradição. Gaia vem lá da Grécia Antiga, a deusa Gaia. Então, isso está dentro da mitologia. E hoje, o discurso ecológico usa isso muito em termos poéticos, né? Então, o planeta Terra, como um ser vivo, ele tem bilhões de seres humanos, bilhões de árvores, bilhões de animais. Esse conjunto de espíritos formam toda essa energia, essa vibração, mas cada um é um indivíduo. Não há uma coletividade ou uma alma coletiva ou uma alma da Terra, né? Não existe isso. Só na história em quadrinho e na mitologia. Anderson, a gente poderia fazer essa ligação com o fluido vital que circunda a Terra para a gente poder formar o nosso perispírito? Bem lembrado. Há uma energia, né? O fluido cósmico universal que se transforma em energia etérica, que se transforma no fluido animalizado no corpo, né? Há um plano etérico, um plano de energia, que é uma dimensão que está entre a dimensão física e a dimensão espiritual. É o plano da energia, também conhecido como plano uma vez e meia. Então, quando eu com a minha vidência, vejo as energias da minha mão, eu estou acessando esse plano. Esse plano está aqui, ele é energético. E ele é formado de fluido que nós chamamos... Não seria o ideal chamar de fluido vital. O fluido vital está no ser humano, ser vivo. Mas esse plano etérico, ele é responsável por uma energia etérica, que é uma energia física, mas ainda invisível para nós. E ele intermedia aqui. É impressionante que ele, apesar de ser físico, ele não é percebido pelos instrumentos humanos ainda. Um dia a gente vai conseguir medir com instrumentos esse campo de energia. E aí a gente vai poder realmente tirar a fotografia da aura humana. Porque aquela fotografia aqui não era bem isso. Mas esse conjunto de energias é um conjunto de energias, não é um indivíduo, não é uma alma, né? É impreciso, como eles dizem. A gente tem que tomar cuidado com as palavras para não confundir, para a gente mesmo não se confundir, né? Existe essa energia que circunda todo o planeta. Existe a bioenergia, ou fluido vital de cada indivíduo, o meu, o seu, da árvore. Mas isso não é a alma da Terra. Mas há uma energia que circunda, uma energia etérica, não é energia vital, mas é energia etérica, circunda toda a Terra. Isso é um conhecimento transcendente. Gente, o nosso tempo acabou. E eu preciso saber, Jaqueline, vai ser no outro Zoom? No outro Zoom, não. No StreamYard, no 14º. Ah, tá.
Ok. Tá? Então, gente, hoje nós não vamos transmitir a palestra por aqui, tá? Vai ser no outro Zoom. Perdão, vai ser via YouTube do 14º seu. E nós nem vamos transmitir, porque o Face está fechado. Então, nós não vamos transmitir nada pelo Arautos hoje. Infelizmente, hoje não tem palestra pelo Arautos. Tá? Vamos terminar aqui, que hoje eu que vou fazer a palestra. Tá bom, gente? E se vocês puderem e quiserem, nós vamos estar lá daqui a pouco. Vamos então, gente, encerrar nossa prece final. Agradecer a todos os companheiros lá do YouTube que estão nos assistindo. Quero pedir desculpas, nós tivemos vários problemas para entrar na internet pelo computador que acessa o YouTube, né? Estou até entrando no outro computador aqui de casa, porque o meu computador está um problema. Então, quero pedir desculpas ao pessoal pelo atraso, mas nós vamos tentar dar um jeito nisso. Tá? Vamos fazer nossa prece final. Vamos pedir a Cecília. Pode ser, Cecília? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, queremos agradecer, Senhor, esta oportunidade que está nos dando de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome para conhecimentos nossos e aprimoramento de nossas almas. Permita, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais, amigos e benfeitores, possam estar sempre conosco, nos orientando, nos intuindo para a melhor caminhada nessa trajetória. Abençoa, Senhor, a todos, encarnados e desencarnados que participaram desta reunião, cada vez mais trazendo ensinamentos novos. Jesus, nosso irmão, nosso Pai, nosso Mestre, misericórdia, Senhor. Encaminha ao Pai Celestial a misericórdia para todos nós, pelos nossos povos tão sofridos, pelas nossas dores tão doloridas, Senhores. Pai Celestial, misericórdia, Senhor. Misericórdia para todos os nossos irmãos que ainda não conseguem compreender teus ensinamentos e não conseguem seguir os seus caminhos. Mas assim, Senhor, pedimos paz, luz e bênção para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, boa semana para todos. Eu vou lá, tem que ser no outra conta. Anderson, tu tem o link, não tem? Da sala. Eu já vou... Peraí. Vê aí, porque qualquer coisa eu te mando por aqui. Aí você abre aí no computador. Boa noite, fiquem com Deus. Já que ele se enrolou porque ele foi fazer a barba.